Vamos agora calcular o último item, item C. Qual a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio? Então, a ideia é verificar aqui, né, a quantidade de acidentes por cidade, sendo que a cidade não pode ter mais do que 2.000 veículos. Eu vou somar a quantidade, né, de acidentes e dividir pela quantidade de cidades. Devemos observar que pode acontecer de eventualmente nenhuma cidade ter essa quantidade de veículos. E aí eu preciso colocar uma condição para esse contador, porque se esse contador for zero, a média, né, vai ser algum número dividido por zero, que não existe. Isso vai dar um erro. Então, se nós observarmos agora a situação, temos... Muito bem. Então, fizemos aqui um comando repetitivo. Então, podemos criar uma outra variável soma1, inicializando em 0, e o cont1, inicializando em 0 também. São duas variáveis. Ok? Então, vamos colocar aqui a condição, né? E, a princípio, qual é a condição, né? Se os céus, né, i, vírgula, continua sendo i,3, a quantidade de cidades, ponto valor, né, for menor ou igual que 2.000, então, bom, vamos imaginar então que a princípio esses céus, né, i,3 ponto valor seja maior ou igual a 0 e menor ou igual que 200, o soma 1 é igual a soma 1 mais céus, o que? i,4, que é a coluna referente, coluna 4, referente ao acidente. Então aqui eu tenho quantidade de passeios, que não pode ser acima de 2.000, eu estou somando todas, ou melhor, somando, na verdade seria acumulando os acidentes. Muito bem. Aí eu tenho que contar também quantos são, né? Conte 1 mais 1. E aí 1 end if. Muito bem. Nesse caso aqui, eu preciso colocar um comando condicional. Por quê? Pode acontecer de nenhuma cidade satisfazer a essa condição. E a hora que eu pego e calculo a média, vai dar uma divisão por zero. Então, eu vou colocar um comando condicional. Se esse cont1 aqui, né, for igual a zero, significa que não tem, né, nenhum elemento que satisfaça o que é essa condição aqui, né. Se acontecer isso, o cont1 igual a zero, então a média 1, né, no caso, é igual a zero. Caso contrário, a média 1 é igual ao quê? A esse soma 1 dividido pelo cont1. Né? E aí calculamos os elementos e aí temos um end if. Okay? Temos um end if com relação a essa situação. Né? Muito bem. Que é o cálculo, né, da média de cidades. Muito bem. Então, temos aqui mais uma mensagem. Então, mensagem 4 é igual, né, a média de acidentes. Né? A média de acidentes é igual e média 1, média de acidentes. Ok? Média de acidentes. Muito bem, e aqui vamos acrescentar então o message 4, que define a média de acidentes. Muito bem. Então, aqui nós estamos restringindo, né, a princípio a quantidade de veículos, no caso entre 0, né, 0 e entre 2.000. Se for se alguma cidade estiver nesse contexto, né, o que eu vou fazer? Eu vou somar
né? Ou melhor, acumular a quantidade de veículos que se acidentaram, ou a quantidade de acidentes, e vou contar quantos são para eu calcular a média. Então aqui eu tenho o que? Né? Acumula o que? Acidentes. Né? E aqui o que ele faz? Ele conta o número de acidentes. Então, conta o número e aqui ele calcula a média. Né? Então, seria o cálculo da média. Quando conte 1 for diferente de 0. Porque se for igual a 0, automaticamente essa média vai ser igual a 0. Eu tenho que definir claramente aqui a quantidade, porque esse contador ele pode ser 0. Por que nós não fizemos isso aqui, nesse comando? Poderíamos ter feito isso. Né? Mas, lembrando que, como o Find Row, ele sempre vai inserir uma linha. Na primeira execução do formulário, ele vai executar a primeira vez e vai colocar uma linha. Então, automaticamente, ele tem já, né, esse elemento diferente de 0. Então, aqui nunca vai ser 0. Né? A primeira execução, ele vai ter o número 1 aí. Okay? Bom, e aí voltando lá na planilha. Então, se nós observarmos essa situação aqui, né, vamos abrir aí o formulário. Bom, vamos colocar aí o código da cidade, 13. Vamos pensar numa cidade chamada alguma coisa. A quantidade de veículos, vamos colocar 500. Acidentes, 100. Muito bem, vamos colocar OK. Né? E aí eu tenho aqui a média de acidentes. Nós não colocamos aqui, mas não completamos a média de veículos, a média de acidentes nós não completamos aqui, olha, embaixo. Então vamos voltar lá na planilha e fazemos, né, o complemento do código. Falta completar aqui, né? Tá certo? Faltou completar aqui, ó. Aqui faltou inserir o VBCRLF, né, e o E. Né? Então aqui eu tenho a média de veículos, a média de acidentes. Né? Voltamos lá na planilha, vamos inserir mais um dado aqui. Né? Então o código da cidade, 23, alguma coisa, quantidade de veículos, né? Quantidade de acidentes, e damos OK. Muito bem. Agora, né, a média de veículos. Faltou aqui, com certeza, faltou espaço para ele colocar, né, a quantidade. Então, vamos abrir o formulário. Né, e vamos abrir o formulário aqui, ampliar o formulário, para que ele possa colocar mais mensagens. Voltamos à planilha, refazemos as operações. Então, aqui eu tenho o código, o nome da cidade, a quantidade de veículos, eu tenho aqui os acidentes. Ok? Agora ele já mostrou, né? Então a média de acidentes é 29,85. Ok. Bom, 29,85, quase 30. Vamos pensar então o que ele fez aqui. O que ele fez foi somar, né? Então vamos colocar igual aqui. Aqui é abaixo de 2.000. Aqui está abaixo de 2.000. Esse não. Esse está abaixo de 2.000. Esse está abaixo de 2.000. Esse não. Esse está abaixo de 2.000. Esse está abaixo de 2.000. E esse também está abaixo de 2.000. Então tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Ok. Então eu tenho lá igual a esse dividido por 7, 29,85. Então a minha conta ela está correta. Okay? Então significa que nós fizemos um cálculo da quantidade média, né? E essa quantidade média ele vai realmente fazer o acúmulo aqui da quantidade de acidentes, e aqui ele continua contando quantos acidentes eventualmente se tem.